Muito boa tarde. Nós vamos rever hoje Marcelo Rubens Paiva, Lima Duarte e Bete Carvalho. Em 1993, Marcelo Rubens Paiva foi entrevistado por Lúcia Leme e ele explicou bem a diferença entre escrever um livro autobiográfico e um livro de ficção. É isso, Vera Barroso. Ele falou também que como é que os fatos históricos podem interferir na sua obra. Você concorda com isso, Carol? Concordo, Bruno. Ainda mais que Marcelo Rubens Paiva fala na entrevista de quando estava escrevendo um livro sobre a Amazônia e Chico Mendes foi assassinado. Pois é. E também falou da admiração pelos grandes nomes da TV brasileira. Marcelo, como é que é passar de um livro biográfico para ficção, assim? Uma coisa curiosa, que eu acho que é tão distinta uma coisa da outra, não sei. Aí não é. Porque mesmo o livro biográfico, você tem um tratamento meio ficcional. Nunca o personagem é o personagem que eu sou de fato. Ele sempre, a preocupação maior é a preocupação com contar uma história. O livro ficcional, você tem que, de uma certa maneira, fazer um planejamento maior. Aliás, eu tenho um livro escrito em Belém. Você é de Belém, o meu terceiro livro chama O Abrari. É um livro que não vendeu, é o livro que eu mais gosto. Ele começa a se passar em Belém. Por isso que eu falei para você que eu fui várias vezes para Belém. E assim, a diferença é que existe um planejamento anterior à feitura do livro, ao ato de escrever, que é maior do que quando é uma autobiografia. Porque quando é uma autobiografia, você fala, eu vou contar da minha vida daquele período a tal período. E você começa a escrever, você reescreve diversas vezes. Já um livro ficcional, você tem que planejar quem são esses personagens, quem é que vai narrar essa história, como é essa história. Depende de cada autor. Tem autor que escreve, que planeja um livro em 2 horas e demora 80 anos para escrever um livro. Tem autor que planeja 3 anos e demora 30 dias para escrever um livro. Então, é uma coisa que não é uma regra estabelecida. No meu caso particular, eu, coincidentemente, sempre demoro 2 anos para escrever um livro. Eu fico mais ou menos 6 meses bolando uma história, que é uma história que, na verdade, eu já estou bolando há muito tempo. Eu tenho na minha cabeça, assim, acho que o filme também tem umas 40 exposições que você vai fazer. Então, qualquer pintor... Trabalho simultâneo, a gente trabalha simultaneamente, em várias direções. Então, eu tenho, assim, desde os 15 anos, o Blackout é uma história que eu comecei a escrever com 15 anos, assim, na minha cabeça. Umas 40 histórias. E um dia eu pego e falo assim, hoje eu vou fazer essa história. Eu vou dedicar 2 anos da minha vida a essa história. E aí é um processo de tratamento, que a gente chama de criação do enredo. Marcelo, voltando ao Agulha, você trabalha com fatos históricos, né? Bastante. E isso muda a sua escrita, quer dizer, os personagens têm que rondar aquilo ali, né? Muda? Olha, eu vou te falar uma coisa, muda e não muda. O livro que eu escrevi sobre a Amazônia, por exemplo, foi curioso, porque eu estava escrevendo um livro, na metade do livro mataram o Chico Mendes. A Amazônia, até então, aqui para o Brasil, era uma coisa longe, em que não se falava, em que não se tocava no assunto povos da floresta. Eu estava escrevendo um livro e de repente, quando mataram o Chico Mendes, eu relendo o livro, eu via que muitas das coisas que eu estava discutindo no livro, a mídia estava discutiu durante uma semana, entendeu? E Veja, Isto É, Globo Repórter e tal. Então isso no Brasil acontece muito. Esse meu livro novo, por exemplo, ele é um thriller, ele é uma história em que envolve caixa de campanha eleitoral. Eu acabei de escrever ele em maio, 2 semanas depois, o Pedro Collor foi na revista Veja e contou os detalhes. Não tem importância, as sobras de campanha estão até hoje aí. Então, quer dizer, são coincidências que eu fiz esse livro exatamente na época da eleição do Collor. Comecei a escrever ele na época em que o Collor foi eleito, assustado com essa história de caixa de campanha, que toda a imprensa sabia, que todo mundo sabia, mas que oficialmente ainda não havia sido investigado, como foi a partir do momento em que o Pedro Collor passou aí à televisão. Então, existem coincidências históricas que, na verdade, são fatos que estão no ar e que nós, escritores, pescamos esses fatos e passamos para a literatura. Não, Marcelo, tem gente que gosta de escrever e tem gente que gosta de ser lido, tem gente que gosta de ser falado, né? E tem gente que gosta de escrever, ser lido e ser falado. Você gosta das 3 coisas? Olha, eu gosto de muita coisa, viu? Mas o que eu mais gosto desses 3 é escrever. Ser falado eu não faço tanta questão, não, mas escrever eu gosto bastante. Televisão também, né? Televisão eu gosto. Não é uma carreira no qual eu invista,
Mas se diverte. Me divirto. Eu acho que tem pessoas muito melhores do que eu. O Sérgio Grossman é muito melhor do que eu. E Jô Soares é 500 vezes melhor do que eu. Mas eu tô lá fazendo, entendeu? Erro a beça. Você erra muito ou não? Erra um pouquinho. Eu erro muito. Você tem a sorte de ter o nominho aqui dos entrevistados, que eu não tenho. Então, às vezes, eu chamo você, ô Eliane. Aí alguém grita, e eu erro muito. E que é uma canja que eu não tenho de televisão. E às vezes me dá branco no meio do programa. Uma vez no programa eu estava... Então, meu telespectador, me deu branco. Eu não sabia, mas eu tinha esquecido que eu tinha que falar. Aí o convidado do meu lado começou a rir. Aí eu olhei para ele, comecei a rir. Ele também era de televisão. E, quer dizer, são coisas que... E, na verdade, é porque eu não invisto em televisão. Não é a carreira na qual eu me preparo, na qual eu estudo. Eu acho que é um intervalo da minha vida. É um programa que eu gostei. Eu gosto da TV Cultura. Eu gosto da TV Educativa. Eu acho que a oportunidade que a gente tem de fazer um programa sem se preocupar com a audiência é uma coisa única e invejada por colegas, né, de televisão, já que a gente pode aqui ficar meia hora falando de livros didáticos, coisa que, por exemplo, em outras emissoras não se faz, porque eles têm o dono do supermercado por trás querendo música sertaneja, mulher pelada e melodramas para vender produto, né? Ok, né? Nesse bloco, a Lúcia Leme entrevistou o ator Lima Duarte, que lembrou de sua origem, de sua formação rural e de como ele superou também as acusações de ser sempre um ator de um personagem só. Pois é, Lima relembrou quando foi chamado de Xuxa do Sertão por causa do sucesso do personagem Sassá Mutema com as crianças. Isso aí, Kati. E ele contou sobre os bastidores do primeiro beijo da TV brasileira. Carol? E Bruno, ele ainda fala também como constrói personagens tão realistas. Vendo você trabalhando, tem horas que eu acho que você dá um verdadeiro show de interpretação. Detalhes, às vezes pequenos. É que você coloca ali naquela cena e tal. Sim, isso é outra coisa que precisa ficar bem clara, assim. Quando você vai fazer um personagem, primeiro você tem que estabelecer com exatidão, com honestidade, a psicologia dele. A psicologia dele, o que é esse homem, de onde ele vem, como é que ele foi feito, que componentes socioeconômicos o fizeram, como ele nasceu e tal. Depois que você estabelece a psicologia, ou seja, uma visão abstrata do personagem, aí você começa a pôr coisa neles, põe o charuto, põe a barba, põe o... Ai, meu padrinho, Padre Cícero João Batista, põe o tô certo ou tô errado. E se essas coisas estão psicologicamente corretas, elas funcionam, porque a pessoa recebe. Nada é gratuito, né, Lima? Não Você pode sempre ser, não deve coloca ser, né? exatamente... Eu estou vendo uma onda de galãs barbudos agora, ou com a barba por fazer para televisão, que eu acho uma coisa idiota. Então eu pergunto, por quê? Por que está com a barba por fazer? Por quê? Porque você quer. Mas eu queria uma coisa que o personagem quisesse. E me mostra aí, o que é que esse personagem... Agora, Lima, diga só uma coisa que isso para mim é importante. Perdão. Mas essas coisas que você faz, o charuto, e isso aí é criação sua mesmo e depois incorporada pelo autor da novela? Não, é isso, mais ou menos é assim que funciona. Porque veja você recebe o capítulo, é uma página com as coisas escritas, você tem que fazer uma hipérbole sobre aquilo. Essa hipérbole pode ser miserável, pode ser genial, pode ser o que você é. Então, eu assumo essa responsabilidade há 50 anos, dou a cara a tapa, há 50 anos. E pego e tento fazer a minha hipérbole sobre aquele papel em branco. E ofereço ao autor. E o mais gostoso, eu já fiz grandes novelas, como, por exemplo, Beto Rockefeller, que eu tive o prazer de dirigir, que era do Braulio Pedroso, era uma novela muito linda, e eu fiz 6 personagens lá, qualquer personagem que aparecia eu fazia. A novela, no seu contexto, comportava isso. Então, eu coloco e ele escreve a cena, eu faço a cena. E ao fazer a cena, ao interpretá-la, eu interpreto a cena. E coloco uma coisa minha. Ele recebe lá em casa e escreve sobre o que eu coloquei. Eu faço o que ele escreveu e ficamos trocando os dois. Aí é a coisa mais saudável, mais gostosa que pode acontecer numa novela. E eu vejo o seguinte, você tem feito personagens completamente diferentes. Um segundinho, claro. Só para concluir a coisa dos dados psicológicos. E o da minha filha, eu acho um achado. Eu acho muito bonito, porque é minha filha, né? Tudo vem de mim, a sua generosidade vem de mim, a sua beleza,
o fato de você me apacentar quando eu estou nervoso. Para isso é que você existe. Eu acho um dado muito profundo, muito sofisticado. Machista, né? Muito machista, muito bonito. Uma denúncia também, que eu acho legal. É porque ele é generoso, mas ao mesmo tempo aquilo... Toda a generosidade é para Desde ele que- ou vem dele, né? Desde que seja no universo Tudo que ela dele. é depende dele. Ó, É isso que Jerusa, ele minha quer dizer. filha, Hilda, minha filha, né? Tudo assim. Eu acho Agora, bonito. Lima, ao compor você psicologicamente o personagem, o que você coloca de você mesmo e o que você coloca do que você observou? Toda a minha vida, toda a minha vivência, o dia que eu nasci, o dia que meu pai... Ó, aqui tem um incidente na minha vida, eu acho os causos maravilhosos, bem ilustrativos. Um dia, eu sou do interior, eu sou da roça, eu sou de Nossa Senhora da Purificação, do Desemboque e do Sagrado Sacramento. Aonde é isso? E no interior de Minas Gerais. Então, o que é importante? O que é isso? O que significa isso? Eu costumo dizer uma coisa que eu maduramente concluí agora sim. Qual é a diferença entre um sujeito de formação rural na elite de atores brasileiros? Se me permitem a imodéstia, eu sou o único de formação rural. Tem grandes atores que são dentistas, advogados, médicos. Eu sou caboclo. Qual é a diferença? Então, um pouco segundo os grandes educadores, até Montessori, Piaget, educar é assustar um pouco, né? Acertou, premia, errou, castiga, acertou desde criança, né? Eu também fui educado assim. Também me assustaram muito, mas os meus medos eram outros. E penso sobre eles. Pensem comigo. Lá na roça, quando eu chegava em casa de tarde, a minha mãe riscava a minha perna com a unha assim. E quando você toma banho e seca ao sol, fica um risco branco. Então ela riscava assim e disse, ah, foi nadar no rio. Bum, bum, porque o rio era muito fundo lá na minha região. E ela acertava sempre. Sempre. E eu segurava ela, porque era muito pequenininha, eu segurava para ela me bater. Um pouquinho nós tínhamos esse ritual. Então essa é a diferença. Eu também fui assustado, mas os meus medos eram outros. O que me assustava e com o que me ameaçava era o cavalo, que era brabo, era a cobra, que era venenosa, era a árvore, que era alta, era o rio, que era fundo. Nunca foi o meu semelhante, como é hoje, nas grandes cidades. Eu digo mesmo para os meus netos, cuidado que esse menino vai te roubar o tênis, cuidado com o bêbado, cuidado com o sequestrador, cuidado com o ladrão. E eu acho que o cerne do humanismo que tem norteado a minha vida está aí. Agora, O meu inimigo não é um ser humano, não é um homem como eu. Agora, é a natureza, é o vento, é o mar, é essas coisas. Lima Duarte, assim como você cria algumas coisas, o relógio no senhorzinho Malta, que era pai da minha filha, aquilo era muito importante, né? E ficou um sinal, né? Como agora o charuto, a Hilda. Agora eu pergunto, como o autor mantém com você essa interação e tal, normalmente, que você passa coisas muito interessantes. Eu pergunto, você tem alguma preferência pelas alguma das três mulheres que poderia passar ao autor da novela? Problema, rapaz, isso é difícil. Porque elas são Olha, maravilhosas no seu modo, cada uma não, delas. E todas as três são, na visão de Murilo Pontes, uma única, a que todo homem brasileiro quer. Uma prostituta na cama, uma Nossa Senhora à mesa do jantar e a paixão. Qual a mulher que consegue isso? Ser a Nossa Senhora Aparecida para os filhos e ser uma profissional na cama e ser a paixão de todos os dias. Mas seu coração estrela balança da vida inteira. por alguma delas assim, de tal sorte que poderia influenciar o autor? Eu o quero Aguinaldo uma Silva? que seja as três. Mas isso vai mudar a legislação brasileira mais uma vez, né? Poligamia à vista. Pois é, não, eu acho que seria ideal, acho que é impossível. Mas o Murilo Pontes acha que precisam 3 mulheres para fazer uma para ele, né? Eu não sei, eu acho que a Pilar Batista é uma coisa muito forte, muito Cada forte. uma na sua hora, Porque a né? paixão, ela deixou ele ali na igreja, né, frustrado, e na verdade eles se amaram muito. Então, Esse eu ódio acho- que eles têm é amor, né? É, amor. A paixão é isso, essa mistura de amor e ódio, A paixão, vida e morte. A paixão é vida, né? De ódio, e sangue, esperma e mel, tudo misturado, né? Isso é a paixão, eu acho que é a Pilar, né? Ô, Lima, e essas acusações que você sofre às vezes? De quê? Cada Ser vez ator que- de um personagem É, só. isso. Eu sou ator de um personagem só, o brasileiro. Mas eu costumo responder o seguinte, eu sou ator de um personagem só. Aliás, somos 2, eu e o Charlie Chaplin, que também só fez um, que foi o Carlito. Eu também acho que o Marlon Brando também fez um personagem só a vida inteira. E isso é uma coisa muito da colonização cultural, do imperialismo cultural que é exercido ad nauseam sobre o brasileiro, da maneira mais vil e mais vergonhosa. E da qual a maioria da imprensa é vítima, né? Todos são os colonizados. Eles querem escrever no Newsweek, no Rampart e no Diabo, né? Nenhum quer escrever aqui no jornalzinho brasileiro sobre a coisinha brasileira, né?
Então, eu acho que o John Wayne, por exemplo, foi ator de um personagem só. E tem estátuas lá. Ele é ator e intérprete do homem americano, né? Te incomoda? Incomodou mais, há muito tempo, mas é uma vida profissional muito longa e eu já não me importo mais com essas coisas. Não, Você já não. tem preferência por algum desses personagens que você criou com tanto carinho a vida toda? Eu gostava muito de um aí que nem falam, ninguém diz aí, que era um chamado Edisto Guirotto, numa telenovela muito bonita que eu acho que deve ser refeita. Tenho dito lá na Globo, insistentemente, que é essa telenovela que eles têm que fazer. E não Pecado Capital, Mulheres de Areia, tal, que são as reprises que estão em pauta, né? Qual é a novela? Os Ossos do Barão, que é uma interpretação poética da formação da cidade de São Paulo. Novela linda. Eu gosto dessa ilação poesia São Paulo, que é a antipoesia, eu acho muito bonita. Eu acho E era que a pode ser resistência feita. do homem, né? Não era a formação de São Paulo mesmo, é a história de um italiano, que é imigrante italiano, que veio pobre, trabalhou muito, ficou muito rico, e teve um filho só, e depois ele diz, puxa vida, eu tenho que pagar de alguma maneira. De alguma maneira, então quero que esse meu filho, que é o herdeiro de toda a minha fortuna, porque ele é bem concreto assim, se case com a descendente de um bandeirante. E descobre, analisando o poder de dinheiro, que tem uma descendente de Fernão Dias Pais Leme, que outro não era senão um caçador de esmeraldas. E ele se apaixona por esse homem que morreu caçando esmeraldas, essa figura quase mitológica da história brasileira. Então ele quer que o filho se case com essa, sem perceber que as coisas não são como ele quer. Mas, Lima, é verdade, Os Ossos do Barão, muito mais fascinante, no meu modo de entender também, do que o Pecado Capital, por exemplo. Mas por que não um trabalho novo? Uma vez que nós temos aí tanta gente produzindo... Sim, sem dúvida, mas é que eles estão falando em reprises, né? Então eu disse, o começo disso qual é o personagem que eu gostei. Eu gostava de fazer esse Edisto Guirotto, esse ítalo brasileiro aí. Esse Lázaro, o Lázaro Venturini não se encaixa dentro desses personagens que você diz, entre aspas, de um personagem só. Ele é diferente, não é? Ele era um italiano, né? Um imigrante italiano, mas a novela não era boa, né? Sim, mas eu estou falando do personagem. Aí, para você, você tem mais dificuldade em compor esse tipo, por exemplo, que é diferente do lado interior? Não, sendo assim, como eu faço, assim que me é proposto um personagem, eu tento estabelecer a psicologia dele. E depois dar carne, vida, sangue a essa psicologia, né? Então, quando me ofereceram uma coisa muito de afogadilho, isso aí, é um italiano, que não sei o que lá, então... E eu não tive muito tempo e nem o cuidado para compor esse personagem, né? Eu que não acho que o Lázaro tenha saído um grande personagem. Depois, no decorrer, no processo, eu me apaixonei por ele e vou te contar por quê. É impressionante o número de pessoas doentes ou que têm famílias doentes que vinham falar comigo com um acidente vascular cerebral, né? E eu fiquei pensando que era muito importante fazer um bonito trabalho, apaixonado, sério, sobre um personagem assim. Então, mas eles foram escrevendo a olho e um dia eu deparei com um ataque, um acidente vascular cerebral num capítulo. Eu falei, meu Deus, esse homem vai ficar assim. Então fui ao médico, eu, por minha conta, fui ao médico, um neurologista, falei como é que é. E ele, então vamos ver como é que é. O homem, o que acontece com o homem que interessava ao autor? Ele não fala mais. E não se sabe se ele vê ou ouve. Eu falei, então ele falava, bom, o neurologista lá comigo, disse, puxa vida, ele não fala. Então foi do lado esquerdo, que a fala está do lado esquerdo, nesse hemisfério aqui, não é? Mas aqui também está o movimento do lado direito. Se ele perdeu a fala, ele perdeu os movimentos também do lado direito. Muito provável, né, que tenha acontecido isso. Isso não tinha na novela. Eu falei, puxa, então tem que ser uma coisa assim, né? Tem que pôr aqui. Aí puseram uma bolinha na minha mão, que é uma idiosincrasia, uma loucura, um absurdo. Porque quando você tem um acidente vascular, ou seja, deixa de funcionar ali, tudo retesa. Tudo, né? E recolhe. Então você tem que ficar, você já deve ter visto alguns assim, que ficam assim o tempo todo, né? Isso. Fazendo esse tipo de exercício, que é distendendo as coisas, né? E eles punham uma bolinha para apertar, e disse, não, vai matar ele, porque ele faz ao contrário, é o contrário. Agora, Lima, o que eu vi, a gente sente... Alguém mas alguém reclamou disso? Eu falo mais que a boca, então eu me perco. Alguém reclamou da bolinha? Muitos reclamaram, é e com toda razão, muitos falaram. Agora, eu vi muitos números... Porque para o leigo, não, você vê a bolinha e acha que está... Porque senão ele... Mas, então, Lima, o que nós estamos as pessoas falavam comigo, minha mãe tem esse problema, eu passei com ela, meu pai, meu irmão, e eu fiquei tão entusiasmado, estimulado para fazer uma coisa bonita e passar um recado para eles,
que ficam lá assim o dia inteiro olhando a novela e dizem, olha, não acabou, te garanto que a vida não acabou, ainda existe o sonho, a paixão. O público mais gostou? Gostaria de falar com eles. Público, Sassá Mutema, acho, né? Que era bem bonito. E é o que mais fala com você na rua? As crianças falam muito. Sassá Mutema, eu era chamado a Xuxa do Sertão. E as crianças gostavam muito do Sassá Mutema, porque ele era muito bonito, ele era uma criança. A ideia que me foi proposta, veja você, que linda que era. Eles disseram assim, você vai fazer um homem que não é um nada. Nada. Ele nem nunca transou. E é um homem. Ele nunca se apaixonou, ele nunca amou. Nada. Ele não sabe ler, nem escrever. E a gente vai construí-lo. Mais e mais, mais e mais, até que ele conclua mais e mais sobre menos e menos. Porque ele só plantava, ele falava com os pássaros, essas coisas assim, né? Ele era bem mágico. Então ele tinha um dom que ele punha a mão nas flores e elas desabrochavam. E os pássaros falavam com ele, esse tipo de homem ele era. Mas, de repente, ele vai aprendendo o exercício da vida, né? Vira político, formal e tudo, e não fala mais com os pássaros, não fala mais com as flores. Era um bom recado para o homem moderno, que está mais ou menos nesse caminho, né? Aprendendo mais e mais, conquistando mais e mais, sobre menos e menos. O ser essencial, né? O brasileiro, esse que eu falo que se assusta com a profundidade dos rios ou com o veneno das cobras. Esse é mais bonito, esse tem a ver brasileiro com é aquele melhor. personagem muito além do jardim, não tem? Eu acho que ele era... Esqueci o nome, todo mundo não é o fala nome do isso aí, ator, mas que ele é eu não ator acho. ótimo? Era o Era do Guinness. Peter Sellers. Peter Sellers. Peter Sellers ou Alec Guinness? No Peter Sellers. Foi o último trabalho dele. Aliás, é o livro daquele Jerzy Kosinski, né? Baseado, o Videota, o livro, né? E é uma figura assim que quando sai do mundo dele, que era o jardim, ele se perde. Mas no fundo, se a gente quiser procurar, está o Idiota, do Dostoiévski, que é melhor, né? Que é mais... Lima, você foi um dos pioneiros da televisão, né? Eu fiz o primeiro programa de televisão na América Latina. Qual foi no dia esse 18 programa? de setembro de 1950. Fiz a primeira telenovela, que se chamava Sua Vida Me Pertence. E estou fazendo a última. As pessoas dizem, né? As pessoas dizem, poxa, não é difícil você chegar lá em cima. Agora, ficar 40 anos, vocês estão diante de um milagre. Agora, Lima, você veja O primeiro mesmo. programa de televisão foi a inauguração, Chateaubriand, né? E você fez o quê? Eu trabalhava, eu era uma escolinha, tipo desse doutor professor aí, não sei o que lá, Raimundo. e eu fazia um caipirinha. Mas era assim, o Chateaubriand, que era uma figura ciclópica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente com ele também, porque ele teve acidente vascular cerebral e não falava. E então me chamavam lá, um dia chamaram, ele ia receber o embaixador da União Soviética, Andrei Fomin, no auge da Revolução. Isso foi mais ou menos em 66, mais ou menos, né? Onde a simples enunciação da palavra União Soviética significava pau, cacete. E ele ia receber o embaixador Andrei Fomin. Então ligou lá para Tupi, onde eu trabalhava, e disse manda para aí o melhor locutor que tem aí. Aí os caras não entenderam, acho que é o melhor ator que o Chateaubriand quer lá. Pegaram eu. Não sei que critérios também me consideraram melhor e me levaram. E eu subo numa sala onde ele está numa cama, amarrado assim com uns elásticos, uma máquina alemã assim, que ele deixava cair as mãos, assim, o dedo, e escrevia. Ora, o dedo dele caía no ar ou circunvizinhança, por ali por perto. O discurso era um caos, com citações em russo, em francês, e eu tinha que ler, ele não falava, né? Eu comecei a ler assim, e de repente ele começou a me xingar, que ele era um homem reduzido a 3 palavras inteligíveis. Vai pra... isso aí. Aí eu falei, que é isso? O senhor está me xingando? Eu não estou entendendo, o senhor está me xingando? Vai você, e joguei na cara dele. Falei, vai você. Eu sou um ator, eu não estou aqui para... Se eu tiver que ser o bobo do rei, eu quero ser o rei dos bobos, não o seu. Quero ser um grande palhaço, não o seu palhaço. Vamos embora, joguei. Me pegaram na sala, me levou lá. De onde você é? De onde que eu era? Você de Minas Gerais, Nordeste à parte. E aí começou assim, nasceu entre nós dois uma muito estranha e muito profunda relação. Porque ninguém entendia, mas eu olhava nos olhos dele e entendia. Então falava, por exemplo, falava com ele assim, falava com você, mas era assim, doutor Assis acha que a política educacional do doutor Júlio Sambaqui, e que ele não estava falando, eu inventava, e ele gostava. Como eu falo muito, e tem até uma forma meio sofisticada, ele gostava, né? Fazia grandes discursos, a Rubem Berta, Pietro Maria Bardi, que ele trouxe para o Museu de Arte de São Paulo, né?
Então, uma relação muito estranha, né? Às vezes nós víamos muito e ninguém sabia do quê, porque ele tinha uma champanhe de 5 litros assim, e o Edmundo Monteiro, que era um dos fortes dele, lá tinha 1,50 m, ou tem ainda. Era do tamanho da champanhe. É do tamanho da champanhe. Então ele falava para mim, quando via o homem, o fulano chegar, você faz o sinal, aí entra o Edmundo Monteiro com a champanhe, porque ele era muito ritualístico, ele gostava dessas festas dele, assim, com odaliscas, essas coisas. Tem uma festa dele tão engraçada na Fazenda Xambá, perto de Porto Alegre, que ele comprou uns charolês. O pessoal dele deve saber, né? Astrogiro, boi charolês, os 20. É charolês ou Hereford? Não sei, um boi inglês. Então vinha aí 20 que ele mandou vir para melhorar o rebanho brasileiro. Então, quando nasceu o primeiro descendente desses reprodutores ingleses fantásticos, ele deu uma festa. Estava um Amaury Cruel, um Manezinho Araújo, uma porção de gente daquele tempo. Ele mandou armar um palanque assim e combinou comigo que as filhas da senhora Helena Lundgren, das casas pernambucanas, iam batizar o boi, o primeiro boi brasileiro descendente do inglês. Então o peão entrava, puxando um garrote, e a menina, ele sempre com a mania de champanhe, pau, quebrava a champanhe no boi. Era inaugurada no Brasil a Era Charolês. Tudo com música e tal. Eu falei, doutor, assim, mas a menina vai sentar champanhe no boi? Eu falei, tá bom, calma, senão não sai nada aqui. Calma. Chegou na hora, não deu outra. O peão entrou arrastando o boi, que o boi não tinha prática de palco, entrou já arrastado. Chegou ali, eu falei pra menina, quando eu fizer assim pra você, você prancha aqui, no cangote dele. A menina, chorando, 16 anos, se espremendo toda, ela, o boi, Olha. E foi inaugurada no Brasil a Era Charolês. Com a televisão foi a mesma coisa. Sabe o que ele fez na inauguração da televisão? Figura linda, viu? Ele convidou o Frei José Mujica, que era um Latin lover, assim, um cantor de muito sucesso. Depois fez um monge, né? Depois ele assentou praça na igreja e virou padre, né? Virou e ficou padre. Mas continuou cantando o mesmo repertório de antes, o que era uma loucura. Porque ele veio e inaugurou a televisão brasileira, o Chateaubriand chegou na câmera e pá, com a champanhe quebrou a câmera e ela já foi pro ar com 2 Essa só. Essa história é verdade mesmo? É verdade, eu estava lá. Aí o Frei José Mujica começou a cantar. Cantava uma música que era beija-me, beija-me até a loucura. Então ela foi pro ar com a câmera quebrada e um padre pedindo beijos até a loucura. Eu estava lá, ninguém me contou. Mas foi a primeira novela, também tem aquela história muito engraçada que eu também participei, que é a televisão era uma coisa, era uma brincadeira, era uma bobagem, né? Quando ela foi para o ar, os engenheiros disseram, tá pronto, doutor Assis, pode pôr para o ar. Eles, bota no ar isso não. Ele era meio Murilo Pontes, né? Bota no ar. Mas peraí, doutor Assis, como põe no ar? Não tem receptor? Não tinha. Opa, então espera um pouquinho. Pegou um Constellation, foi lá nos Estados Unidos e comprou 20 receptores. Encheu o avião de receptor, trouxe. Botou um no MAP, botou um no Pacaembu, botou um no Viaduto do Chá, espalhou ali por São Paulo. E ela foi pro ar com essas televisões assim. Então, a primeira novela que nós fizemos era uma coisa que a gente não tinha nem ideia sequer do que seria, do que Como era o nome mesmo? Sua Vida Me Pertence. Então, quem mais que tinha? Alguém daquela época? Vida Alves, não me lembro. De ator, daqui do Rio, gente de vida profissional, mas lá em São Paulo, né? Agora que a aldeia está ficando global mesmo. Mas antes não era São Paulo e Rio era Rio. Tanto que eu, depois de 25 anos de profissão, recebi um prêmio como revelação pela primeira novela que fiz na Globo, que foi o Zeca Diabo, revelação de ator. E eu fui receber, foi o Silvio Santos que me deu, ele me entregou o prêmio. Eu disse, muito obrigado, Silvio, era o único prêmio que me faltava. Ele ficou bravo, eu vou acabar com esse prêmio, porque esse prêmio está criando caso. Eu falei assim, que pena, eu queria revelação infantil. Mas conta a história da novela. Isso aí. Então, essa novela, a televisão, era uma coisa assim, a novela era mais que mexicana, né? Não tinha nada mesmo. Hoje, elas são até um bom método de leitura, de interpretação da realidade brasileira. Se quiserem ter um pouco de boa vontade, né? Elas fazem um pouco a prospecção da realidade brasileira, as melhores, né? Naquele tempo não era mexicana mesmo, as mulheres, aquele cabelo, se cair, fratura o cabelo, né? As mulheres, aqueles esmaltes, aquelas coisas e tal. Era uma coisa anódina, completamente anódina. E tinha um beijo no final.
Um beijo na boca. E ninguém nunca pensou que aquele beijo ia penetrar o lar, ia ser dentro de casa. Quando os beijos eram proibidos na rua, isso foi em 1950. Ninguém podia nem pegar na mão na rua, que já, opa, a mulher já ia para o ginecologista, pegou na minha mão. Era uma coisa, foi antes da pílula, foi antes de tudo, né? Eu estou falando da pré-história. Então, em 1950, eu me sinto um animal. Mas, então, no último capítulo tinha um beijo. Aí o padre disse, não, essas bocas se unindo em lascívia e penetrando o recôndito do lar. Era isso mesmo, a terminologia, né? E o general também disse, não, beijo não, as crianças estão vendo. Como vai beijar dentro de casa? O beijo entra na minha sala. O que é isso? Não. O juiz também disse ao padre e ao general, não, beijar não. Mas os artistas disseram, não, tem que beijar, puxa vida, beijo, beijo é beijo. E eu escrevi a novela para beijar. Criou-se um impasse, né? O dono da televisão, que era Chateaubriand, que era um louco, mas um visionário, vai beijar, vamos beijar, deixa beijar, não beija, não beija, beija, não beija, beija, não beija. A novela ia para o ar às 7 horas da noite, às 2 horas começou a reunião. A atriz, às 2 horas, já estava com a boca pronta. O Walter Foster também, esse beijo, não, eu escrevi as novelas para dar esse beijo. Quem que ia beijar quem? Walter Foster, com uma Vida atriz Alves. chamada Vida Alves. Vida Alves. O primeiro beijo foi na vida. É uma metáfora que eu acho gostosa. Aí, os generais de coisa dizendo não beija, os atores dizendo beija. A reunião começou às 2 horas, quando foi 6 horas saiu o veredito. Beija, de boca fechada. Então a atriz fez assim, ó, a 1 metro. E o ator também, foi o primeiro beijo na televisão brasileira. Você é ótimo, né? Sou. Eu tô aqui te olhando, você tá cheio de vida, cheio de história, cheio de paixão, né? É isso. Você tá sim. apaixonado? Não, eu sou apaixonada, né? Eu sou muito delirante, né? Muito, assim... Coisa boa isso é muita Eu vida. não sei, né? olha, a estrutura familiar em que eu vim, a minha mãe era uma atriz de circo, esses elencos itinerantes, assim, e cantava tangos, né? No ato variado, porque tinha o espetáculo e depois tinha o ato variado, que chamava. Então a mamãe voltava com um vestido um pouquinho curto para o meu zelo filial, um pouquinho vermelho para o ciúme do meu pai. E ela era uma morena bonita e com aqueles vestidos curtos, eu não sei o que eu penso da minha mãe hoje, mas aquele vestido era curto demais. E ela cantava tangos com uma vozinha muito lá do interior, assim. El pañuelito blanco que te ofereci, bordado com... E eu fui embalado em tangos, assim. E o meu pai tinha uma invernada. Você trabalhava no circo também? Eu, sim, trabalhei com ela algumas coisas no começo da minha vida. A coisa mais antiga que eu me lembro é que eu era um menino que jogava tênis, porque eu estava com uma roupa de jogador de tênis, teria uns 6 anos de idade mais ou menos e uma raquete na mão. No circo, isso? No circo, devia ser isso. E vendia as fotografias dela. Vendia fotografia de mamãe, com aquele vestidinho curto dela. Vender fotografia da mãe é uma experiência duríssima. E quando o sujeito compra, você diz, o que esse cara quer com a minha mãe? Quando não compra, pô, não quer a minha mãe? Mas... E agora tem essa coisa tão bizarra, essa estrutura familiar tão bizarra assim. Tinha o meu pai, que era uma coisa muito linda mesmo. Eu me lembro dele com muita saudade, amor, porque ele era uma pessoa muito... Ele era o sensível, ele era o artista, quando todos reverenciavam a minha mãe. E quando a minha mãe me enchia, e ela enchia muito, ele dizia, ela é artista, tem prerrogativas, tem direito. Deixa ela. O que ele fazia? Ele era boiadeiro, cuidava das bicheiras lá e tal. Mas você vê que história engraçada, que eu guardo muito, mas se eu não interromper, deixa ele falar. Não, fala você. Não, é assim, eu estudava e a escola era longe, era assim uns 10 quilômetros, as primeiras letras, né? Então, quando eu fui para a escola, vai para a escola, o menino ir para a escola, vai para a escola, o menino da roça, como eu, vai aprender e tal. Aí o pai chegou e disse assim, a escola é longe, eu vou dar um cavalinho para você e você vai a cavalo. Eu falei, tá bom, mas agora nós vamos lá escolher um lugar para ele ficar amarrado enquanto você estuda. Aí nós passamos uma manhã linda, inesquecível, procurando uma árvore onde eu deixaria o meu cavalinho amarrado. E ele me dizia, essa madeira aqui não cai uma resina ali, que não sei o que lá, essas coisas dessa sabedoria mágica, né? Meio índio. Diz assim, essa aqui é a mamica de cadela, essa é boa, que é uma árvore que tem umas pontinhas assim, formando uma mamica de cadela, né?
Vamos deixar, você deixa amarrado e você procura um jeito de sentar aqui. E foi lá, na carteira comigo, e disse, daqui, olha lá, um olho no cavalo e outro na professora. Que relacionamento. E foi assim que eu cresci, foi assim que meu pai me ensinou. Um olho no cavalo e outro nas primeiras letras. Em 2014, Leda Nagli entrevistou a cantora Beth Carvalho. Beth relembrou o começo da carreira e as reuniões com a turma da Bossa Nova. E contou o que aprontou no hospital quando ficou 13 meses internada, hein, Bruno? Eu tô sabendo que teve até pagode, cara. Ah, é? Bom, mas que Beth Carvalho leva alegria a todos os brasileiros, isso todo mundo sabe. Mas e você, Beth? Sempre foi alegre? Sempre. Começar pela minha avó, né? Minha avó tocava bandolim, tocava violão. Minhas tias faziam teatro. Elas são do Piauí, né? E lá faziam teatro. E mesmo? É. Minha avó era jornalista também, lá no Piauí. Foi a primeira mulher a tomar banho de maiô. No rio lá, não sei qual é o rio, Parnaíba, acho que é o rio Parnaíba. E ela ensinou isso tudo pra gente, né? Minha avó sempre foi muito animada, a família toda animada. E isso passou de pai para filho, de filho para neto. Minha avó teve 21 netos, 11 filhos. Caramba. Uma família grande. Caramba, uma família grande. Mas sempre animada. Sempre. Eu tenho recordações assim de festas na casa da Clarinha, não é? Do Lula, Marílios, tia Marílios. Tânia, muito bom, Liana. Liana. É uma família adorável, alegre, né? Muito alegre. E permanece, você E ainda moderna, junta... né? Muito moderna. Moderna. Isso é que é o mais interessante, porque a gente nunca teve problema de falar as coisas para os mais velhos, eles sempre nos aconselhavam bem. E eles gostaram de você se tornar Beth Adoraram. Carvalho? O primeiro fã que eu tive foi meu pai. Ah, é? Ele fez o primeiro caderno de recorte de jornal, ele fez, foi o primeiro a fazer. Uma gracinha. Foi seu primeiro sucesso, Beth? Primeira... Andança. Andança, que foi estourou Beth, Estourou o Brasil todo, né? Teve um pouco antes o Meu Tamborim, que tocou um pouco e tal, que era o Festival Universitário da antiga TV Tupi, né? Mas, assim, sucesso nacional foi Andança. Você chegou a cantar à noite e tal, não? Você Não. já foi uma cantora universitária, digamos assim, né? Eu era por aí. Quer dizer, sem ser essa coisa do circuito universitário, Não, você não, já era um top, não é? Já era um gosto dos universitários. Isso, exatamente. Os festivais já... Eu frequentava muito reunião, né? Reunião, primeiro da Bossa Nova, quando eu me apaixonei pelo João Gilberto, aos 13 anos, comecei a tocar violão e fazia todos, eu acho que eu conheço, Leda, todos os apartamentos da Zona Sul, porque eu fazia roda de música, né, em tudo que era apartamento, até passei a ganhar com isso. Ganhava cachê, E eu tinha também, sempre tive uma relação muito forte com o compositor e com o músico. Então, eu desde cedo que eu conhecia a rapaziada que estava começando, né? Então, por exemplo, Edmundo Souto, Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós, Arthur Verocai, Arnoldo Medeiros, Tibério Gaspar, Antônio Adolfo. É o pessoal toda essa dos turma festivais, era nossa. né? Exatamente. Nós éramos um pouquinho depois do pessoal da Bossa Nova. Não chegava a ser outra geração, mas a gente tinha... Por exemplo, eu frequentava a casa do Tom Jobim, todo sábado eu ia para lá. Casa do Marcos Vale, que toda segunda-feira tinha reunião, que tinha todo mundo lá, Edu Lobo, Johnny Alf, todo mundo, era uma maravilha. E eu bebi daquela fonte, né, Menescal. A primeira música que eu gravei na minha vida foi do Menescal. Ah, é? É, Porque é Maior de Amor, que é uma música lindíssima. Você lembra o trechinho? Não. E deixa manso seu olhar no meu, só lembro o tempo que tu foste meu, e faz desse silêncio o meu perdão.
e sorria mais, e deixe que a paz de eu te amar se descanse em você. É um samba-canção dele com o Boscoli. E ele... Porque eu fui convidada para gravar a Leda. Não tinha essa ideia de ser uma cantora profissional. Ah, não? Eu gostava de cantar, não. Ah, você gostava de cantar, da coisa cantar. E tudo. E aí, uma dessas reuniões, o Raul Alvarenga Porto, que eu não sei se você conheceu, ele era cameraman da TV Rio, mas fazia muita reunião na casa dele de música. Ele disse, Beth, eu vou te apresentar o Flávio Cavalcante, que ele é meu parente, e pode ser que ele goste de você. E não deu outra. Eu fui na casa do Flávio, o Flávio me adorou e me colocou no programa dele, que era o programa mais importante da televisão, a Noite de Gala, né? E aí eu cantei com a roupa emprestada da mãe do Raul, que eu não tinha roupa de festa, e aí eu cantei O Por Quem Morreu de Amor e Namorinho, que era a música de 2 autores também novos, Ataíde e Mário de Castro. Já naquela época, já lançando gente. É. E aí o Paulo Rocco, que era diretor da RCA, antiga RCA, diretor artístico, junto com o Humberto Reis, que era da Rádio Tamoio, me viram e me adoraram. E aí comentaram com o Vicas Gifone, que era um compositor que eu tinha um relacionamento de reunião, dessas festas que a gente ia. E o Vica, pela descrição, ele falou assim, só pode ser a Beth. Tocando violão, com perninha grossa, cantando bem, não sei o quê. Aí ele me deu meu telefone para o Paulo Rocco e para o Humberto Reis, e eles me convidaram para gravar um disco, que era, na época, um compacto simples. Hoje é o EP, né? Ô, Beth, você passou uns perrengues aí bravos. Passei. Né? Eu andei lendo no jornal, nunca sei se é assim mesmo, mas que teve pagode até na Clínica São Vicente, é verdade? Não, foi no Procardíaco. Foi no Procardíaco, ai meu Deus, teve um pagode O São Vicente ainda tem uma tradição maior, por causa de Vinícius e tal, mas o revolucionei foi o Procardíaco mesmo. E como é que você conseguia convencer as pessoas? Olha, as pessoas pediam para você cantar, as enfermeiras. As enfermeiras, tudo sambista. Tudo adora samba. As médicas também, os médicos. Então não foi difícil. E eu recebi muita visita. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez o carinho que eu tive de todo mundo, de amigos, de parentes, de fãs, de compositores, de músicos. Que foi uma longa estadia, né, digamos assim. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 13 meses a pessoa no hospital. 13 meses eu no hospital, com esse astral que eu tô. Caramba, ainda bem, porque ainda se não fosse esse astral, você não estava aqui hoje, né? Mas não tinha cara de hospital mesmo. Não tinha nem mais cara de hospital aquilo, né? Eu levei umas coisas da minha casa para lá, né? Porque... Vídeo. Você sabia que você ia ficar tanto tempo? Não, ninguém sabe. Você foi fazer o quê? Operar a coluna? Operar a coluna, mas aí deu complicações e tal, e aí vai ficando. Estendendo. Depois tem uma coisa também que é complicada. Se você coloca catéter, que é uma coisa que você tem que colocar, porque senão você toda hora tem que ser furada. O catéter é muito perigoso porque ele pode dar infecção. Então você tem que tomar 3 antibióticos. Eu tomava 3 antibióticos por conta no catéter, né? E se eu tirava, para ver o efeito, 3 meses sem antibiótico, 3 meses com antibiótico. Aí já são 6 meses na história, né? Então já 6 meses já tinha que ficar. Porque muita gente não tira desculpa, eu falei errado. Tirar o parafuso. Eu botei parafuso, 10 parafusos, depois tirei. Ao colocar... 10 parafusos? 10. Nossa, é tudo surpreendente, né? 13 meses de hospital, 10 parafusos. Depois eu tive que tirar os parafusos, porque é bom para não dar nenhum tipo de infecção. Para isso, você tem que tomar mais 3 meses de antibiótico. Tem muita gente que não tira por isso. Ah, é? Porque tem que ficar. Porque não é necessário tirar, mas é melhor, entendeu? E aí já são 6 meses na brincadeira. E é melhor ficar no hospital do que ficar em casa com catéter, que é complicado, levar o hospital para casa, né? Eu tô com o home care em casa, né, que é fundamental. Aliás, eu quero avisar a todos que usem home care, que muita gente não sabe o que é isso. Nós que pagamos plano de saúde, temos direito a home care, que é o hospital em casa. Enfermeira, remédios, tudo pago pelo plano de saúde. Vou fazer uma perguntinha básica. Funciona? Funciona. Que bom. Mas tem que saber que tem isso. Você tem direito à ambulância, você tem direito a tudo, entendeu?
Mas muita gente não usa. E ninguém avisa, né? Claro. Bom, quer que eu fale do disco? Bom, aí, não, quero que você faça da sua volta. Aí Bom, você aí eu lá sai do hospital. Lá eu recebi essas visitas todas, era uma festa. Fiz feijoada no dia do meu aniversário. No Procardia. Ela fez a agenda, você fez a agenda. Ela marcava horário para visitar. Você tem uma noção, Leda. Não é brincadeira, né? Sério. Porque tinha que ter agenda, senão não cabia no quarto. Não cabia. Né? Todo mundo. Mas a festa que eu fiz no Feijoada foi no meu aniversário. Eles cederam o restaurante dos médicos, que é lindo, por sinal. Nem parecia que a gente estava no hospital. E a gente fez uma feijoada lá com direito a pagode, lógico. Arlindo tocando lá. O Show Tem que Continuar, o Birani, todo mundo foi lá. Rio do Hora. Todo mundo lá no pagode. Aí, Liana, tá com madeira aí, não? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha, ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez, agradeço a Deus por que lhe fez. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por que ele fez. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Diz. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha, ô, coisinha tão bonitinha do pai. 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 A TV Brasil estreia nova programação no próximo dia 10 de abril e o Sem Censura volta ao vivo às 5 da tarde, cheio de novidades.